Falei que ia voltar rapidinho, né? Para você não endoidecer de saudade. Meu Deus, essa bobagem. Vamos continuar falando sobre o nosso admirável mundo louco. Isso aqui é verídico. Uma bonitinha da nossa produção aqui conheceu uma família que guardava organizadamente todos os seus sapatos na lareira da sala de estar. Tá certo, e cada louco tem mesmo sua mania. Isso eu achei estranho, para dizer o mínimo. Vocês têm manias? Acho que todo mundo tem algumas manias, né? A minha é acordar, tirar o colchão de perto, assim, lá da onde eu faço yoga, tá ligado? Aí eu abro a janela, faço algumas barras com cereal. Isso são algumas manias, ou tipo, algumas meio que pervertidas, ou por falta de espaço também, né? Às vezes essas pessoas, elas guardam sapatos numa lareira, porque ou elas brigaram com o Papai Noel e não querem mais elas querem mais presente, eu acho, do Papai Noel. Ou não tem nenhum lugar, né? Igual a Mas minha não usam a lareira. Acaba não usando a lareira, né? É igual... Bom, lógico. Você vai lá no Rio Grande do Sul, é churrasqueira. Coitado dos sapatos, estão todos carbonizados. Lógico, lógico. E aí sim, aí vai ser carne e sola, né? Sola de sapato. A carne de sola é bom. Não é, Rony? Pô, mas qual é a obrigação que a gente tem de fazer as coisas que são feitas pela maioria? Às vezes, se a gente vê um grande tumulto em um estádio de futebol e várias pessoas se degradando, não é por isso que a gente vai seguir esse mesmo fluxo. Então, se às vezes faz bem a gente tomar banho de chapéu, entendeu? Ou essas coisas que, sabe, que já fazem parte de uma outra, de um outro envolvimento com a natureza das frequências, das partículas e das auras de todas as formas, assim, tá ligado? A gente é capaz Não, já pirou. Não, pirou. A ideia é essa hoje aqui. A ideia é essa. Ele já pirou, ele já foi sozinho, ele nem precisou de companhia. Eu entendo o que o Rony está falando, que é questão da onipotência. Não. Porque tu pensa que com uma mania tu vai controlar o mundo. Tu pensa que batendo 3 vezes na madeira tu vai controlar o azar. Tu pensa que tomando banho de chapéu não vai te acontecer alguma coisa. Então, tá vendo? Você tá pensando coisas que eu pensei outras, só que a sua cabeça e o seu cérebro em 20 segundos de assunto e nós usando a linguagem portuguesa, você assimilou essa informação, teve como referência tudo que tem na sua memória assim, para dar uma resposta racional, entendeu? Eu não quis dizer isso, eu disse que os macacos tomam leite não é racional, é uma coisa simples. De maneiras diferentes das vacas que tomam leite também, tá ligado? Tu não manda no mundo. A questão é essa, é o quanto que a gente tem essa fraqueza. E a gente se alimenta da fraqueza. Se assumir é ter autocrítica, é saber seus defeitos e não querer que seus defeitos se sobreponham como se fossem ordens aos outros. Porque quem tem uma mania não aceita que isso seja alterado. É uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade só faz suas necessidades em casa. Não faz em nenhum outro lugar. É uma pessoa com uma mania. E é uma pessoa que é capaz de sacrificar amizades, sacrificar relacionamentos para defender essa mania. As pessoas sofrem em vão. Eu acho que a gente tem essa tecnologia do afeto e da ternura para poder falar aquilo que nos incomoda. Uma pessoa, de repente, vai para um restaurante e não gosta de estacionar. Então, ela estaciona o carro, mas não fala que não gosta de estacionar. E ela vai passar sofrendo todo o jantar, imaginando como que ela vai tirar o carro na saída. E olha o quanto que a gente perde o nosso tempo em dores imaginárias. Porque não é uma dor real. O quanto que é importante sofrer por dores reais. Mas não, a gente inventa dores imaginárias. Talvez a gente perca uma vida inteira, desapareça com uma vida inteira sofrendo em vão. Isso eu acho que a mania, né, acaba prejudicando a tua vida. Porque a gente pensa o seguinte, é muito bom ser artista, sabe, Rony, e falar, eu sou louco. É muito bom. Mas quem é louco não tem orgulho de ser louco. Porque sofre com isso. Porque é doença. Mas não porque é uma quer tomar remédio. Imaginária? Mas não é uma doença imaginária? Não é imaginária. Esquizofrenia,
Os esquizofrenia, psicólogos, neurose. os psiquiatras, eles não sabem a causa, eles sabem onde Não funciona. adianta, olha só. É igual a guerra do Vietnã. Eu sou poeta. Os Estados Unidos sabiam que os Não. Vietcongs estavam ali nas matas. Então, o que eles fazem? Jogam ácidos, aquelas napalmes, aquelas bombas Mas que tu derretiam percebe- tudo. Então, os médicos, eles dão comprimidos pra gente derreter Não é partes que a do gente nosso não tem cérebro onde argumentos, funciona. tu toca na pessoa. Isso, entendeu? Não é que não tem argumentos, tu Não, faz mas- assim, ó. Não, mas é que então, isso aí já é meio que... Aí tu que toca na cultural. pessoa. Olha, Não vem falar de independente disso tudo. Vamos falar de algumas coisas práticas, Não, reais, são exemplos cotidianas. práticos. Independente pode dessa assumir. história que nós estamos falando, nós estamos já... Desculpa, Rony. Não, nós estamos setorizando, estamos falando de pessoas, de tudo. Muitas vezes, a solidão, ou seja, quando as pessoas ficam muito sós com elas mesmas, elas também, quando passam muito tempo sozinhas, existem casos, inclusive, nós sabemos, sem falar de esquizofrenia ou de Sim, mania perfeito. ou de neurose, mas as pessoas acabam conversando consigo próprias, mesmo que de uma forma subjetiva, não precisa verbalizar. Vocês não acham que isso acontece? Acho que é importante aceitar e assumir a sua solidão. Eu acho que a gente precisa não ter medo da sua solidão, não ter receio da sua solidão. E a solidão pode ser uma solidão povoada. Eu tenho 2 filhos. Eu adoro escrever com meus filhos conversando comigo. Eles não me interrompem. Porque o som da voz do meu filho e o som da voz da minha filha já fazem parte da minha solidão. Não é algo que me tira, é algo que me aprofunda. Isso é de uma certa forma bonita. É uma de certa forma comovente. O que eu não gosto é romancear a loucura. Eu não gosto porque eu tenho várias famílias que tem um doente dentro de casa. Isso é muito triste. É muito triste. Sabe? Eu acho que é uma irresponsabilidade do escritor dizer que é louco, quando tem louco realmente que não gostaria de ser louco. Eu acho que a gente precisa ter um orgulho da normalidade, Rony. Claro. A gente precisa ter um Rony, orgulho claro. de ser A sadio. solidão, Rony, ela sempre foi sadia, tá ligado? É que a gente, como a gente é capaz de se comunicar pela fala e tudo mais, a gente acha que viver em sociedade, tipo, traz algum tipo de resultado que, vivendo na solidão, onde você olha para dentro, você conseguiria adquirir um entendimento sobre os apegos e como que os nossos sentidos corporais, eles se apegam graças ao fruto do desejo que nasce na nossa mente em se apegar aos objetos que ele possa vir a desfrutar. Então, existe o modo da bondade, o modo da paixão e o modo da ignorância. O modo da bondade é onde você vai para algum ambiente rural, onde você tenha contato com ar puro, com animais e onde você possa meditar, que é esse lance da solidão ser bem utilizada. Existem monges que eles tomam a ordem de vida renunciada, que chama sannyasi, onde eles renunciam a esses prazeres que podem vir graças aos nossos sentidos. Então, tem uma diferença. Hoje em dia as pessoas, por ter muita informação, elas sofrem se a Whitney Houston morre ou se coisas que estão longe da realidade local delas estão acontecendo, tanto no mundo quanto no universo todo. Todos os grandes sábios, todos os grandes filósofos, o Albert Einstein, que foi o cara que comprovou a existência do átomo, que até 1905 era só um conceito, onde eles se embasavam e eles conseguiam resultados científicos práticos também. Jesus Cristo, Buda, o Senhor Krishna, todos dizem, olhe para dentro. Dentro está o reflexo de tudo que existe fora também, é o macro e o microcosmos. Então, hoje em dia, esse lance meio que frenético de distúrbios que começam nas emoções, eles são oriundos graças a um incentivo de uma vida artificial, onde as pessoas hoje em dia elas estão vítimas dos bens de consumo básico. Quero até corroborar com essa história. Eu não acho porque é o seguinte, seja somente isso. essa história da tecnologia, que é uma coisa descomunal, desenfreada, hoje em dia as crianças, você sabe, você tem filho, já começam com iPad, com iPhone, são malucas por esses games, adoram isso, e se elas nascem com essa habilidade, sei lá, eu não sei, é um mistério, mas
Por que para nós é tão difícil? Mas eu acho que é outra geração. Vê só, a gente tem a mania de julgar a geração passada, dizendo que, Sim. né, assim Sim. eles não estão fazendo com a gente, estão nos julgando. E a gente vai julgar eles. E é uma troca dizendo que no meu tempo é melhor. É horrível dizer que o meu tempo é melhor. Eu lembro que a gente tem aquele costume de dizer, pá, no meu tempo o namoro é muito melhor, porque tu ficava cortejando, seduzindo, que nada. Tu ficava no portão, no sofá, No é mundo horrível. imediatista, isso não tem cabimento. Não tem cabimento. Mas é o seguinte, eu acho que mudou a concentração. A minha filha, o meu filho, eles lidam o mouse e tudo isso aí, para eles, é tipo um peão. É tipo bolita. Ô, Rony, São brincadeiras. Então, a minha filha consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela estuda, ela escuta TV, ela escuta música, ela vê TV, ela está com o computador ligado e ela se dá bem na prova. Porque hoje a distração, ela é muito concentrada, é multifuncional. Para eu conseguir estudar, eu preciso ficar em silêncio. Eu sou diferente. Mas por ser diferente, eu não posso cobrar meus filhos. Claro. Eu preciso respeitar esse tempo. Acho que tem que ter uma diferença aqui entre solidão, que eu acho que é benéfica, que é produtiva, e isolamento. Muitas pessoas se sentem isoladas. dentro delas mesmas. Aí que isoladas, mas aí é você ruim. pode estar cheio de gente e falar, tô com síndrome do pânico. Aí você muda o lance, entendeu? Não é a solidão em si que olha só, traz a o síndrome do confinamento. pânico começa com a obsessão, com a mania. Isso é um dos caminhos, né? Não, mas é o caminho. É um dos. É o caminho. Eu não você vou vê, usar esse Rony? sabonete, porque esse sabonete já foi tocado por outra pessoa. Isso é toque. Mas toque, mania, É um obsessão, transtorno Isso é transtorno toque. obsessivo, Então, mas existem vários tipos obsessão, mas é de evidente. neuroses. Mas olha só, você vê. Tu tá defendendo tua obsessão. Não, eu tô vendo, cara, que Não, assim, ó, tá tem defendendo teu embasados chapéu em com fatos banho. históricos, Rony. É assim, ó, a geração da minha mãe e do meu pai, eles tiveram que trabalhar para construir esse nosso país depois de uma ditadura, numa época tipo pós Segunda Guerra Mundial, entendeu? Onde o cenário mundial ele estava se retransformando, né? Assim como quando tinha lá os ostrogodos, os visigodos, e aí o Império Romano veio e tipo A viagem, acabou. isso. Não, isso é história, isso é fato muito histórico. chato, é viagem. A gente, Ronivon, não, é viagem. a nossa geração. Eu vou citar os vikings, tipo assim, ó, vou citar o Império Otomano para mostrar a cultura. O ser humano ele é extremamente inteligente, tá ligado? Então, se uma criança ela nasce em uma tribo lá do Congo, onde tem tipo guerra de etnias. entendeu? Eles vão já saber lutar com faca como ninguém, eles já vão crescer. Não, é chato isso. Master. No Antigo Não, Egito, é chato. no Antigo Egito, aos 21 anos, os estudantes eles já tinham dons telepáticos de flutuar, uns lances de matemática, porque Me traduz, a Terra tem todos os meridianos, assim Me como, traduz, assim, por favor, preciso de como o nosso legenda. corpo. Eu tô no Existe a filme eslavo. acupuntura e existe o conhecimento sobre os pontos gravitacionais da Terra. Olha ali. Bom, você está vendo que isso aqui... Isso é filme eslavo, Rony. Sabe o que acontece? É que cada um, eu acho que cada um tem uma visão. São todos universos. Só um parênteses. A tua comida tá divina. Sensacional. Tem gente que perde tempo falando e não comendo. A tua comida é preciosa. Também acho. Também É de gemer. Eu tô com a boca cheia, por isso que eu não tô respondendo. Não, olha o jeito aí, não adianta. Agora é tentando compensar o tempo. Bonitinho, é fato que cada doido tem sua mania, mas eu só peço para você ser menos doidinha quando o assunto é o seu bonitão. Você precisa controlar o seu ciúme, por exemplo, que isso eu acho uma coisa complicada, eu odeio isso. Maravilhoso. E lembrar que a única loucura permitida é aquela que você vai cometer com ele. E por que não? Entre quatro paredes. Bom, quero agradecer muito a você. Obrigado. André Baroni assina a cozinha do Beco 388, que fica na Mato Grosso 388, na Consolação, e vai atender o telefone 2361-0388 ou, se você preferir, www.beco388.com.br, Beco com 26. Obrigado por estarem conosco, muito sucesso para você aqui do coração. Obrigado, querido. Obrigado, meu brother. Até mais, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado a você, bonitinha. Obrigado, bonitão. Amanhã temos nosso encontro.